Imagine que ninguém está olhando agora. Você ainda escolheria fazer o bem, mesmo assim? Pensa rápido antes de responder por vaidade. Existe uma lente guardada num canto qualquer que já registrou a resposta de milhões de pessoas. O resultado não é o que você imagina. Essa lente nasceu para desconfiar de você. Foi criada para guerra, para medo, para prever o pior de nós. Décadas depois, ela virou algo completamente diferente. Hoje ela é prova silenciosa de que a bondade humana sobrevive até quando acha que está sozinha no escuro. E essa transformação começou muito antes do que você imagina, num laboratório cheio de medo e ambição. Você sabia que existe mais de 1 bilhão de câmeras espalhadas pelo planeta agora? Uma para cada 7 pessoas vivas. Em Londres, sozinha. Um morador comum pode ser filmado 300 vezes num único dia sem nem perceber. Cada uma dessas lentes foi instalada pensando no crime, no roubo, no pior momento de alguém. Ninguém programou essas máquinas para procurar gentileza. Só que a inteligência artificial começou a vasculhar esse oceano de horas gravadas. Aí surgiram flashes de ouro escondidos no meio do comum, gestos de bondade que ninguém pediu para ser vistos. E é isso que a gente vai te mostrar agora. Volta comigo para 1942, no meio da Segunda Guerra. Na Alemanha, o engenheiro Walter Bruch monta o primeiro sistema de câmera fechada da história. O objetivo dele não era proteger ninguém, era observar com segurança. O lançamento de um foguete V2 nazista, uma tela granulada em preto e branco transmitindo destruição em tempo real para quem estava longe o bastante para não morrer com ela. Bruch nunca soube o que aquilo se tornaria. Ele só queria ver a explosão sem correr risco. Foi ali, debaixo de bombas e ambição militar, que nasceu o olho que décadas depois te veria fazendo o bem. Durante décadas. Essa foi a única função da vigilância, prever o pior e capturar o crime antes que se repetisse. Prateleiras inteiras de fitas VHS empoeiradas, rotuladas com data e hora, guardando só o lado sombrio de nós. Ninguém revia essas gravações procurando esperança. Você nunca ouviu falar de uma fita cheia de generosidade guardada num arquivo policial, ouviu? A vigilância parecia condenada a registrar só aquilo que a gente prefere esquecer que existe dentro da espécie humana. Antes de entender por que essas câmeras começaram a flagrar bondade, você precisa entender o quanto elas foram feitas para o oposto disso. Em 1969, no Queens, Nova York, enfermeira chamada Marie Van Brittan Brown vivia num bairro onde a polícia demorava a chegar quando alguém chamava. Ela não queria vigiar estranhos, queria proteger a própria casa, o próprio marido, os próprios filhos. Construiu então, com as próprias mãos, um sistema de câmera ligado a uma pequena tela dentro de casa. Pela primeira vez na história, uma lente de segurança não servia ao Estado nem à guerra. Servia a uma família comum tentando sobreviver com dignidade. Marie registrou a patente, e aquilo mudou o sentido de tudo. Pela primeira vez, uma câmera existia por amor, não por controle. Você percebe a diferença? Um invento nascido do medo de uma mulher negra sem proteção virou a semente de algo que protegeria milhões de famílias depois dela. Nas décadas seguintes, essa intenção original se perdeu de novo. Câmeras se multiplicaram em lojas, esquinas, elevadores e prédios inteiros, sempre com o mesmo objetivo obsessivo: flagrar o crime, nunca a virtude. Salas de monitoramento ficavam cheias de telas noite após noite, vigiando ruas vazias, esperando o pior acontecer. Ninguém instalava uma câmera esperando ver alguém fazer o bem. A tecnologia virou sinônimo de desconfiança. Você provavelmente já sentiu isso alguma vez. Aquele desconforto de saber que está sendo observado o tempo todo, mesmo sem fazer nada de errado, mesmo andando na rua mais tranquila da sua cidade. O que ninguém imaginava é que essas mesmas lentes, feitas para prever o pior dos estranhos, um dia flagrariam o melhor deles. E foi exatamente isso que começou a acontecer, sem aviso, sem intenção, em silêncio. Foi só quando a pandemia mudou tudo que essa lógica antiga começou a ruir de verdade. Repara nesse gesto. Um funcionário de loja de conveniência, ganhando pouco mais que salário mínimo, encontra uma carteira cheia de dinheiro esquecida no balcão. O dono era um cliente idoso, que já tinha ido embora sem perceber a perda. A câmera de segurança, instalada ali só para flagrar furto, registrou outra coisa: o funcionário correndo atrás do homem pela rua, carteira em mãos, devolvendo cada nota intacta. Ele não sabia que estava sendo filmado quando decidiu correr. A decisão já tinha sido tomada antes da lente perceber qualquer coisa. Ninguém pediu, ninguém saberia se ele tivesse ficado com aquele dinheiro. Mas ele devolveu tudo. E a câmera, que não foi programada para reconhecer caráter, testemunhou exatamente isso, congelado num timestamp qualquer, guardado sem querer. Em 2021, numa rodovia congelante dos Estados Unidos, o caminhoneiro Mike dirigia atrasado para uma entrega que podia custar seu emprego. No acostamento, viu um cachorro tremendo na neve sozinho, prestes a virar mais uma estatística do inverno. Mike parou o caminhão, desceu na tempestade sem casaco extra e carregou o animal para o banco de passageiro. Ele não sabia que uma câmera de trânsito gravava cada segundo daquilo. O vídeo passou de 5 milhões de visualizações depois.
Isso já parecia improvável, mas o que viria durante a pandemia multiplicaria esses gestos silenciosos por milhares. Câmeras de portaria virariam testemunhas de um tipo de amor que a quarentena não deixava abraçar. Imagina mais de 10 milhões de campainhas com câmera espalhadas pelos Estados Unidos. Cada uma virou um olho silencioso na porta de alguém. Foi isso que a pandemia deixou para trás. Enquanto o mundo parava, vizinhos deixavam sacolas de compras na soleira de idosos isolados. Sem bater, sem esperar agradecimento, sem querer aparecer. A câmera de campainha, pensada só para avisar quando alguém tocava o interfone, virou sem querer um arquivo de generosidade. Quantas dessas cenas será que existem guardadas em nuvens digitais nunca vistas por ninguém? Um vizinho batia a foto, ia embora rápido e a única prova de que aquilo aconteceu ficava presa num servidor. Não era para ninguém saber. E ainda assim aconteceu de novo, em milhares de portas ao mesmo tempo. Como se o medo do vírus tivesse liberado a versão mais generosa de cada um. No Brasil, uma câmera de portaria registrou algo que a família nem sabia que existia. Um adolescente, com o rosto coberto pela máscara, deixou uma cesta básica na porta de uma vizinha idosa e saiu andando rápido, sem olhar para trás. Ele tinha perdido o avô para a Covid semanas antes. Ninguém pediu, ninguém sabia. Ninguém filmou de propósito, a câmera só estava ali, fazendo seu trabalho de sempre. Imagina a dor de perder alguém assim e, mesmo assim, escolher cuidar de uma estranha do jeito que gostaria que tivessem cuidado do seu avô. Não teve discurso, nem selfie, nem hesitação na porta. Só o gesto, gravado sem querer, guardado num HD qualquer, esperando quase um ano até alguém apertar play. Cada entrega era um abraço que a quarentena proibia. Uma lente fria, feita para vigiar ladrões, virou testemunha de afeto. Ninguém programou aquela câmera para sentir nada. Ela só registrou. E prédio após prédio, o padrão se repetia, mãos estendendo comida, remédio, um bilhete às vezes, e depois sumindo antes que alguém abrisse a porta. Repara no tanto de amor que ficou gravado sem ninguém saber. Hoje existe gente cujo trabalho é vasculhar bilhões de horas de imagem de vigilância, não atrás de crimes, mas atrás de gentileza. Startups usam inteligência artificial para escanear arquivos inteiros de câmeras comerciais e residenciais, procurando aquele segundo em que alguém escolheu o bem sem que ninguém pedisse. É garimpo de ouro num rio de indiferença digital. A maior parte da água passa vazia. Cinza sem nada, mas de vez em quando brilha um gesto que vale a pena guardar. Estamos falando de mais de um ano inteiro de imagem só para catalogar isso. A mesma tecnologia que um dia foi criada para suspeitar de cada movimento, seu agora trabalha ativamente para provar o contrário. Mesmo no escuro das lentes, o instinto humano ainda pende para o lado certo. Pesquisadores em comportamento social chegaram a um número que muda tudo. Cerca de 70% dos atos espontâneos filmados sem que a pessoa soubesse são positivos. 7 em cada 10 vezes no escuro das câmeras, alguém escolhe fazer o bem mesmo sem plateia. Não é exceção, é padrão. Você, eu. Qualquer pessoa na rua, a estatística diz que a bondade é mais comum do que a gente imagina quando acha que ninguém está olhando. A ironia agora fica impossível de ignorar. A mesma tecnologia nasceu em 1942, dentro de um programa de testes de foguetes de guerra. Décadas depois, ela virou a prova estatística de que você e as pessoas ao seu redor ainda merecem confiança. Walter Bruch construiu aquele primeiro sistema para observar destruição. Ninguém, naquela época, imaginaria uma câmera flagrando um vizinho ajudando o outro. O olho que nasceu para desconfiar virou o olho que comprova o oposto. Pense na distância entre esses dois mundos, um foguete de guerra e uma cesta básica deixada na porta. É a mesma lógica de vigilância, aplicada ao extremo oposto da intenção original. Essa virada torna a dúvida do início ainda mais urgente. Será que você faria o mesmo, sabendo que a maioria faria? Toda ferramenta carrega a marca de quem a criou primeiro. Uma faca nasce para cortar, pode até machucar. Mas um dia alguém pega essa mesma lâmina e esculpe algo bonito numa madeira comum. Foi isso que aconteceu com a câmera. Ela nasceu do medo, da guerra, da vigilância de multidões em praças cheias de tensão. Sem que ninguém tenha reprogramado nada, ela testemunha silenciosamente o afeto que a gente troca quando pensa que está sozinho. Você já pensou nisso? A mesma lente que registra um assalto também registra alguém devolvendo o troco a mais. Não existe julgamento dentro de uma câmera, só registro puro. É justamente essa neutralidade que faz da bondade capturada algo tão raro de valor. Ninguém encenou aquele gesto. Ninguém pediu para ser filmado. Ninguém sabia que aquilo seria visto, guardado e mostrado um dia para o mundo inteiro. Volte com a gente para os personagens que abriram essa história. O funcionário da loja que devolveu a carteira cheia de dinheiro. O caminhoneiro que parou o trajeto para salvar um cachorro na neve. O adolescente que perdeu o avô e ainda assim cuidou de uma estranha.
Nenhum deles sabia no momento do gesto. Uma lente registrava tudo, nenhum esperava aplauso, nenhum queria ser visto. Cada um agiu como se estivesse absolutamente sozinho no mundo, e foi exatamente aí que revelaram quem realmente são. A pergunta que abriu esse vídeo volta agora com outro peso. Se ninguém estivesse olhando, você ainda faria o bem? A câmera já respondeu mais de uma vez que a maioria das pessoas diria sim, mesmo com frio. Mesmo com pressa, mesmo carregando a própria dor. São histórias diferentes, em países diferentes, unidas pelo mesmo instinto silencioso. Isso muda tudo o que você pensava sobre observação. Falta só a sua resposta guardada em algum canto da sua consciência, sem plateia nenhuma para assistir. Ninguém vai aplaudir sua escolha lá. Ninguém vai saber a não ser você mesmo. É exatamente por isso que ela importa tanto. É aí no escuro. Sem câmera, sem testemunha, que o seu caráter mora de verdade. Se essa jornada te fez enxergar diferente quem você é quando ninguém está olhando, inscreva-se aqui no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar disso hoje. Porque talvez a próxima pergunta que a gente precise responder juntos seja: o que mais a tecnologia, sem querer, já revelou sobre a bondade escondida no mundo?